Pessoal, vamos às nossas implementações. Eu irei dividir em algumas partes aqui, mostrando conceitos diferentes em cada parte. Implementação e seu uso em si do KNN estará na segunda parte, tá? Primeiro vou mostrar o uso do KNN no Scala. Tá? Primeiro vou mostrar aqui o ECA, como que ele funciona no ECA, né? Então, área de trabalho. Opa. Temp datasets. Pegar a weather nominal primeiro, que é aquela que a gente está acostumado a trabalhar. Classify, ó, então aqui no ECA ele tem essa divisãozinha do lazy, tá? E aí ele tem o IB1 e o IBK, tá? IB1 seria o um vizinho mais próximo, tá? E o IBK seriam os K vizinhos mais próximos, tá? Então tem aqui, ó, KNN, tá? Você seta o valor do K. Distance, aí tem algumas opções aqui de search, nearest neighbors e etc, tá? Algumas coisinhas que a gente nem viu, cross validate para ele tentar fazer uma validação interna para escolher o valor do K, tudo. Mas o principal aqui, vamos dizer, além do K, né, que a gente viu na disciplina, é esse distance wave, tá? Então no distance waving, ou seja, você não pesa o voto pela distância, tá? Que é aquele KNN mais tradicional, que é dado pela classe majoritária. Opa, vou fechar aqui. E aí você tem, ó, wave by 1 menos distance, tá? Ó, wave by 1 dividido pela distância, que foi o que a gente viu, né? 1 dividido pela distância, quanto menor a distância, maior o peso. Tá? E tem também esse wave by 1 menos a distância. Isso a gente não chegou a ver, tá? Mas é uma sacada bem legal em partes, né? Pelo seguinte sentido. Se você faz 1 menos a distância, se você tem distâncias muito próximas de zero, né? O peso vai tender a 1, ok? Legal, né? Então não tem aquele problema de se eu tenho 1 dividido pela distância, a distância é muito próxima de zero, jogar um peso lá para o infinito, aquele cara dominar a classificação. Então, por esse aspecto, é muito legal o menos distance. Só que se essa distância for maior que 1, tipo euclidiana, né? A gente viu a distância euclidiana lá com 400, tá? Aí vai ficar 1 menos 400, o cara tem um peso menos 399 para a classe, tá? Então, quando você for aplicar esse tipo de coisa, que tipo de cuidado você tem que tomar? Vai ter que padronizar todos os atributos para que eles fiquem entre 0 e 1, tá? E de forma que a diferença entre os valores do atributo, quando você está na Minkowski ou na euclidiana, ela fique próximo de 0 e 1, né? Porque se for 1 e 1 isso, 0 e 1, né? Porque se for 1 e 0, ainda assim dá 1, né? Porque 1 ao quadrado dá 1. Se for qualquer coisa no intervalo de 0 e 1, vai dar um valor menor que 1 também, tá? E depois você dividir todo mundo pelo número de atributos ainda, para você garantir que essa sua distância ela vai ficar entre 0 e 1, tá? Aí sim vai funcionar, empregar essa técnica aí do 1 menos a distância, tudo bem? Então, um extra aí de ponderação de peso do voto, que tem que ter alguns cuidados a mais aí na hora de você implementar, tá? Basicamente é isso que a gente tem aqui, né? Rodando naquela basezinha que a gente rodou aqui, deu 70, no weather, né, nominal, deu 71,48 e aqui lembrando que a gente tem numérico, tem atributo nominal, ele já lida com isso, tá? Então, quando nominal, ele faz coeficiente de casamento simples e compõe lá com o valor da euclidiana, tá? Então, bastante simplesinho aqui dentro do ECA, tá? Aí já dentro do sklearn, tá? Eu vou chegar ele só na próxima aula, que eu quero mostrar umas coisinhas extras antes. Eu peguei, deixar aberto aqui. Sklearn a gente vai usar especificamente o K-Neighbors Classifier, tá? Por que o K-Neighbors Classifier? Dentro, cadê? Não é esse? Ih, rapaz.
Eu acho que eu fechei, mas não tem problema não. Vamos lá, K nearest neighbor, sklearn, tá? Ele está dentro desse pacote aqui, nearest neighbors. Então, dentro do nearest neighbors, tá? A gente tem o unsupervised nearest neighbors, que simplesmente calcula a distância entre os exemplos e retorna os K vizinhos mais próximos, mas não faz a classificação. Tá? Então, um exemplo aqui no nearest neighbors, ele retorna os índices dos elementos mais próximos e a distância dos elementos mais próximos. Aí a gente tem o K nearest neighbors, tá? Para classificação, inclusive tem um tutorial para quem quiser plotar, tá vendo esses exemplos aqui nearest neighbors classification, ele dá o exemplo desse plotzinho que ele tá, como fazer esse plotzinho que está aqui na tela, tá? Tem o nearest neighbors para regressão, conforme a gente viu, tá? E aí tem os algoritmos em si para achar os vizinhos mais próximos, né? Então, por força bruta, tá? Aqui ele colocou que a complexidade é linear, tá? Aqui ele colocou quadrado, mas aqui embaixo ele já fala que a força bruta é complexidade linear também, tá? Então, não entendi, acho que deve estar errado ali em cima. Mas por força bruta, pelo KD-tree que eu havia combinado, então tem o KD-tree aqui, tem uma outra forma também que é o Ball-tree, e o KD-tree ele segmenta com eixos perpendiculares ao eixo, como se fosse a árvore mesmo. Aqui ele vai segmentando por hiperesferas, o Ball-tree, tá? Mas enfim, na tentativa de diminuir, tá, a busca, a hora que você vai automatizar, né? Então, tipo, quero classificar novos exemplos, construir um modelo de classificação, ou melhor, tá armazenado ali, tá? Então, você tem aqui, ó, a complexidade do KD-tree é D log N, tá? Já dá uma log, já ajuda bastante na nossa complexidade, tá? E o Ball-tree também é D log N, tá? Então, deu os dois, enquanto o brute force, tá? É o dN, tá? N é o número de samples, tá? Então, o N é o número de exemplos na base de dados. Aqui o D ele está usando como dimensão, ok? Então, aqui um geralzão, tá? Tem outros tipos de classificador baseado em vizinhos mais próximos, que é o nearest centroid classifier, mas isso vai ficar para um outro período, tá? Bom, dado que eu vou utilizar o nearest neighbors classification, tá? Então aqui temos a classe do K nearest neighbors classifier. Deixa eu jogar ela para cá. Ela que estava aberta aqui, né? Então deixa eu fechar ela. E aqui tem a instanciação, né? Como que eu faço para instanciar e os parâmetros do K nearest neighbors classifier, tá? Perceba o seguinte, tá? Dentro do K nearest neighbors classifier, a gente tem o atributo nNeighbors, definir o número de vizinhos mais próximos. Ok, tá? Waves, pesos, que é o peso do voto. Uniforme, cada um tem um peso igual, tá? KNN tradicional. E distance, tá? Então, se a gente vê o distance, aqui, ó, wave the points by the inverse of their distance, inverso da distância, ou seja, 1 sobre a distância, que é o que a gente viu na formulação da aula. Então, aqui ele não tem aquele 1 menos distância por padrão, mas se você quiser implementar como você calcula, você pode passar uma função callback aí para ele, tá? Algoritmos, tá? Ele tem o brute, que é o que a gente usou, né? Eu pego uma base de dados, vou procurando todos os a base inteira, sem qualquer critério, tá? E aí depois aqueles dois algoritmos para tentar agilizar o KD-tree e o Ball-tree, tá? Por padrão ele vem alto, que ele analisa o seu conjunto de dados, vê se você consegue separar as regiões melhor por hiperplano, de acordo com o número de exemplos que vai ficar em cada região, ou por hiperesferas, tudo bonitinho mesmo. Falar, não compensa aqui, base de dados pequenininha, vou fazer força bruta mesmo, que não dá diferença, tá? Ele já vai fazer isso automaticamente, tá? Esse leaf size aqui é para o Ball-tree e KD-tree. O P, caso você esteja utilizando o default aqui, que é o Minkowski, tá? Então, Minkowski lembra que é a L-norm lá, norma L, que você seta o valorzinho do L, tá? Se for 2, vira euclidiana. E se for 1, ele vira a Manhattan, tá? Então, esse P aqui seria aquele coeficiente da Minkowski, tá? Então, tá aqui, ó. P igual a 2 para a norma L2, que é euclidiana, e P igual a 1 para a distância Manhattan, tá?
Mas aí, e aí dentro do metric, tá? Esse padrão é o Minkowski, então esse P tem alguma função, mas se eu trocar Minkowski para outra distância, tá? Aí esse P já não me faz mais sentido, tá? E aí, quais distâncias eu posso passar aqui para ele, tá? Então ele deixou aqui, ó, see documentation distance metric for a list of available metrics, tá? Aí se a gente abrir o distance metric, tá? Então tem um pacote aqui, ó, só de métricas de distância. Ele dá um exemplinho aqui, ó. Eu vou até fazer esse exemplo que eu acho bem legal. Vou copiar este código aqui. Vou lá para o meu notebook de testes. E deixa eu me passar para cá. From Escalon Distance Metric. Aí vou chamar de dist metric. É igual distance metric, get metric, e eu passo a string da medida que eu quero. Ele vai me retornar uma função aí, tá? Capaz de calcular as medidas de distância. E aí, ó, ele criou no exemplo ali um conjunto de dados x, tá? Cada um com 3 valores de atributos. Isso daqui não sai na tela. E invocou essa função aqui, ó, dist.pairwise, seria o par a par, ou seja, computa as distâncias par a par de todo mundo em x. Tá? Então ele imprimiu essa matriz. O que significa matriz? Tá? Seria as linhas, os exemplos, e as colunas, os exemplos também. Então aqui seria distância do exemplo 0 com o exemplo 0. Tá? É 0. Ele com ele mesmo dá 0 de distância. Todos os atributos são iguais. Aí do 0 com 1, tá? Depois do 1 com o 0 e do 1 com 1, que novamente é 0. Tá? Se eu colocar mais um exemplinho aqui para vocês verem. 5, 8, 7. Tá? Agora eu já tenho uma 3 por 3. Tá? Então essa matriz aqui, que contém a distância de todo mundo para todo mundo, tá? É chamada de matriz de distância, ou distance matrix. Tá? Então quando a gente tem uma matriz cujas células são as distâncias entre os exemplos, aí o número de dimensões da matriz é número de exemplos x, número de exemplos, nós temos aí uma matriz de distância. Tá? Por característica, a diagonal dessa matriz, se for distância, é 0, se for similaridade, é 1. Tá? Ainda nessa linha de aproveitar esse gancho de matriz de distância, uma coisa muito legal para a gente tentar enxergar se os nossos dados, por exemplo, tá, das mesmas classes, eles estão próximos entre si no espaço, tá? Até para saber, pô, dá para aplicar um algoritmo de classificação aqui, faz sentido, tá? É plotar a matriz de distância, tá? Então vou fazer o seguinte, como isso daqui é muito pequenininho, vai ficar feinho, eu vou calcular a matriz de distância para íris, tá? Então vou pegar aqui, ó, portar íris. Já deixa eu economizar célula aqui. Eu vou copiar a função para carregar íris, copiar a função para pegar os dados e o atributo classe, né? Esse class names eu não vou precisar agora. Então lembrando que no X aqui a gente tem os dados. E agora eu vou repetir esse mesmo processo aqui, né? O distance metric já está criado. Vou copiar esse cara aqui. Deixa eu apagar ele aqui. Depois eu clico, depois eu posso trocar, obviamente. Mas aí eu vou trocar o x, vai ser esse x aqui, agora que foi o último carregado. Tá? Então eu vou colocar dist matrix igual esse cara, e aí vou dar o dist matrix aqui só para a gente ver o resultado. Tá? Tá aqui o resultado, tá vendo? Tem um monte de 3 pontinhos que não é matriz completa, que não cabe na tela, que é uma matriz de 150 por 150 da íris. Tá? E aí tem um recurso muito interessante, um tipo de gráfico muito interessante, que é chamado de heatmap. Tá? E para isso a gente vai utilizar a biblioteca Seaborn. Tá? Então, qual que é a ideia do heatmap? Só vou colocar heatmap na tela primeiro, pegar as imagens dele. Tá? Heatmap ou mapa de calor, tá? É um mapa com esses quadradinhos aqui, ó, então todo mundo tem o mesmo comportamento aqui. E que o valor mais escuro ou mais claro, tá? Ele vai variar de acordo com o valor da célula. Então, por exemplo, aqui quanto mais próximo de 0 nesse heatmap, mais clarinho tá, quanto mais escuro,
mais pretinho, tá? Então você já consegue meio que enxergar visualmente, tá? A distribuição dos valores dentro da sua matriz, certo? Então aqui a gente vê que tem uma região cujos valores são muito maiores e aqui uma região cujos valores são muito menores pela própria coloração do heatmap, certo? Beleza, dado isso, a gente vai utilizar uma biblioteca que chama Seaborn, tá? Então se você digitar aqui no Google heatmap Seaborn, é muito simples de usar, tá? Já tem documentação, exemplos, tá? Eu peguei, acho que esse exemplo aqui. Seaborn Heatmap Tutorial, tá? 5 linhas de código você faz, é só importar as bibliotecas, tá? O NumPy a gente já está, se contar com o NumPy, né? NumPy a gente já está importado? Não lembro se está importado, mas vamos lá. Vamos importar o Seaborn, tá? Que é uma biblioteca de visualização. E essa biblioteca de visualização do Seaborn, ela trabalha em cima do Matplotlib. Então a gente importa o Matplotlib juntos também. Vou colocar aqui então no meu notebook. Importei todas elas. Vou voltar no tutorial. Aqui ele está gerando os dados, né? Mas a função que a gente precisa para gerar o heatmap e plotar são essas duas aqui, ó. Tá? Heatmap igual Seaborn heatmap data, tá? Ele já vai gerar algo e já vai carregar em cima do Matplotlib, tá? E depois, não precisava nem dessa referência, na verdade, tá? E depois é só chamar o matplotlib.show, que ele vai pegar o gráfico que tem carregado dentro dele e vai exibir na tela, tá? Só que aqui no lugar do data, tá? É o meu Gistmetric que eu vou passar. Tá? Aqui está o heatmap, então, da matriz de similaridades, tá? Então, aqui no heatmap, se a gente pegar a escala, tá? Quanto mais próximo de zero, mais escuro, tá? Quanto mais longe do zero, mais distante do zero, mais clarinho está, tá? Então, o que a gente percebe aqui de cara? Que a gente tem um risco aqui, que são aquelas distâncias zero, que é todo mundo com todo mundo, por isso esse risco está na diagonal, tá? E a ideia, tá, é que se de fato os grupos, tá, os exemplos da mesma classe sejam mais similares entre si e mais distantes dos exemplos das outras classes, vá formando esses bloquinhos escuros aqui na tela, porque ó, os 50 primeiros exemplos são de uma classe, ordenados, tá? Os outros 50 são da outra classe, os outros 50 são da outra classe. Então a ideia é que todos esses exemplos aqui sejam mais escuros entre si, ou seja, sejam mais próximos entre si, e a partir do momento que eu vou indo para as outras classes, isso seja mais claro do que esses caras aqui, tá? Perceba que tem uma classe aqui, ó, essa daqui é muito fácil, né? Tá todo mundo escurinho entre si, o resto tudo mais claro. Essas duas classes aqui, ó, em alguns momentos, tá? Dá alguma sobreposição. Inclusive tem até um risco claro assim, ó, que vai cortando a tela aqui nesse exemplinho, alguns riscos aqui. Então tem alguns exemplos dessa classe aqui que não estão muito bem próximos dos próprios exemplos dessa classe. Existe, de fato, na Iris uma pequena região em que as classes se misturam, tá? Então, a gente consegue ver isso visualmente. Beleza? Então é uma técnica interessante, não só para plotar matriz de distâncias, tá? Mas se a gente tiver uma matriz de confusão também, né? Então eu vou pegar aqui criar um data. Vamos supor que a gente tem lá uma matriz de confusão que é 55, só que aí teria que inverter as cores, aí tem as formatações lá do heatmap, né? Mas enfim, só para mostrar rapidinho, se tiver 10, 45, matriz de confusão para classe 3x3, 5, 4, 35, tá? A gente consegue plotar a matriz de confusão. Obviamente que aqui está invertida a semântica, né? Quanto maior o valor, mais claro tem que ser. Quanto mais escuro aqui, mais baixo, ou seja, menos erros ele cometeu, tá? Então a ideia é que na diagonal esteja bem clarinho, tá? E aqui esteja bem escuro. E aí se você vê alguma coisa fora da diagonal que está bem claro, aí você fala,
está errando algo ali. Então, por exemplo, supondo que ele estivesse errando bastante nessa linha que tem jogar para 35, né? Predito real, mas ele está predizendo um monte de coisa, tá? Que ele predisse como sendo dessa primeira classe, mas é da última classe. Aí você bate o olho e você fala, opa, a diagonal aqui é para ser clarinha, mas tem esse cara aqui que não está tão clarinha assim. Então tem algo de errado aí. Então uma técnica interessante no geral. Então, abrindo aquele pacote que eu devia, ó, Distance Metric, tá? É aquilo que a gente viu, ó. Euclidean, tá? A formulinha da Euclidean aqui. Manhattan, Chebyshev, que é a distância suprema, tá? Também chamada de Chebyshev, deixa eu anotado aqui para colocar. Aí tem a Minkowski ponderada, né? Você divide, coloca um elevado a p, você consegue colocar um fator p aqui como argumento. Você consegue dar peso, tá? Para cada atributo que você vai multiplicar, se você fala, pô, eu quero dar mais peso na distância para o atributo, você passa um vetorzinho, tá? Então, para o atributo 1 vai ter 0,5 peso dele, atributo 2 é mais importante, vou dar peso 1, atributo 3 e assim por diante, tá? Você pode pensar. Enfim, tá? Tem uma variedade, tá? Essa é Euclidean normalizada aqui, padronizada pelo número de atributos, tá? Que é Scaled Euclidean. Então, tem algumas coisas até interessantes, tá? Tem, ó, Haversine Distance, tá? Quando você quer calcular a distância entre dois pontos dado pela latitude e longitude, ele já computa a curvatura da Terra, tá? Para calcular a distância em dois pontos. Então, distância entre dois pontos nem sempre é uma linha, menor distância é uma linha reta. Se você estiver no globo terrestre, não consegue varar o globo, né? Então, você precisa utilizar a Haversine Distance. Nossa, várias outras distâncias aqui que a gente não viu, tá? Para Boolean Valid Vector Space, tá? Jacquard, que a gente viu. Inclusive o matching, tá? Que é o coeficiente de casamento simples que a gente viu para nominal, tá valendo aqui para os dados binários, tá? Porque a gente viu aquela equivalência lá do matching que a gente dava lá nos atributos nominais para o coeficiente de casamento simples das medidas binárias. Então, se a gente pegar a fórmula aqui, a fórmula é a mesma, tá? E várias outras medidas aí, cada um com as suas particularidades, obviamente que a gente não vai ver todas elas. Mas já tem tudo aqui implementado, tá? Então, no lugar do Euclidean lá, a gente fez a implementação, pode colocar qualquer outra delas, tá? Detalhe, o cosseno, deixa eu achar esse KD-tri, tá? O cosseno, ele não aparece aqui, tá? Ele vai aparecer somente, deixa eu pegar, tá? Até porque isso são medidas de distância, desculpa, o Jacquard, tá? Ele tá dando o NQ, o not equal, tá? O Jacquard que a gente viu como similaridade, tá? Que o Jacquard distance, tá? Então, todos os carinhas aqui são distâncias, tá? Então, valor mais próximo, etc. Como cosseno é similaridade, tá? Acho que tinha visto, deixei separado já em algum lugar. Ball tree. Tá aqui, tá? O cosseno vai estar nesse pacotinho aqui, tá? Mas o funcionamento dele vai ser o mesmo, tá? É scalar metrics, parine cosseno, e aí a gente vai ter aquele mesmo método, tá? Que dá o pairwise similarity, tá? Então, se eu chegar aqui e fizer o seguinte, ó. From scalar metrics pairwise import cosine similarity, tá? Só que aí eu posso chamar o cosine similarity, só que aqui vai ser meu symmetrics, tá? Direto, tá? Mas o resultado dele é equivalente ao pairwise distance, tá? Então, já posso chamar ele direto aqui e ele já vai me dar a matriz, só que agora a matriz de similaridade. Perceba que a diagonal é tudo 1, tá? E quanto mais distante de 1 é 0. Então, a hora que se eu for plotar isso
no heatmap, então, ó, sim, matrix, tá? Já vai ficar o contrário, tá? Os quadradinhos mais clarinhos aqui nas classes, tá? E mais escurinhos fora das classes, tá? Porque invertemos a semântica da coisa. Beleza, pessoal? Então, a primeira parte é isso, tá? Que a gente vai precisar de parâmetros. Aí depois já volta, a gente já instancia o algoritmo KNN e já vê mais algumas outras coisinhas interessantes, tá? Então, até lá.